Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal e nós estamos começando mais um mês com a graça de Deus sobre a nossa vida e nós estamos entrando em uma nova série. Conhecemos no primeiro mês desse ano o profeta Jeremias, aprendemos com ele e hoje, querido, e nesse mês eu gostaria de aprender um pouquinho com o profeta Ageu, esse profeta, queridos, que veio depois do exílio. Jeremias está indo para o exílio babilônico, agora Ageu já está voltando lá por volta de 530, 520 antes de Cristo. Ele está voltando, ele ministra ao povo que voltou para Jerusalém e encontrou ela completamente destruída. Ele volta junto com o profeta Zacarias e os dois se empenham em incentivar o povo a voltarem a Deus, a reconstruírem o templo de adoração ao Senhor. Então esses dois, ele apenas tem 2 capítulos, mas esses 2 capítulos são extremamente atuais, eles têm uma conexão muito poderosa com os nossos dias e nessas ministrações que nós vamos fazer dentro desse mês, você vai ver o quanto é atual a palavra de Ageu para aquelas pessoas que já conhecem a Deus, querido, e por algum motivo se envolveram demais com as coisas dessa terra, esquecendo que o Senhor precisa estar à frente, precisa estar no meio, precisa estar atrás, ou seja, envolvido em todo o processo da reconstrução da nossa vida. Então, Ageu, ele é o 37º livro da Bíblia, está no Antigo Testamento, e esse profeta, queridos, ele vem então junto com esse povo que voltou do exílio, né, que Ciro, o imperador persa, libera para voltar do exílio, e ele vem então para ajudar o povo na reconstrução, incentivar como profeta de Deus, falando com as lideranças, falando com o povo e incentivando a reconstrução do templo, porque o templo naquele momento, ele seria justamente a glória do Senhor naquele local, ou seja, a presença de Deus estaria com eles, e o povo lhe chega e eles vão deixando as coisas simplesmente acontecerem, cada um está preocupado com a sua própria vida. Você conhece alguém ou alguma geração que também é assim? Isso não é mera coincidência, que eles estavam preocupados demais com a sua própria vida. Afinal, vamos reconstruir a nossa vida, nós temos que reconstruir casa, reconstruir mercados, reconstruir toda a estrutura profissional, a gente precisa reconstruir tantas coisas, e eles vão esquecendo de Deus, deixando, empurrando com a barriga esse negócio de reconstruir o templo, esse negócio de voltar para a religião. Vamos fazer outras coisas primeiro. Só que nessa de fazer outras coisas, Ageu vem e revela algo que eles não estavam vendo, queridos, eles não estavam percebendo, onde os seus esforços estavam sendo frustrados, queridos. E quantas vezes parece que é algo normal na nossa sociedade ver pessoas fazendo muito com uma produtividade tão baixa, né? Fazendo tantas coisas, trabalhando tanto, se esforçando tanto, mas colhendo muito pouco. E aquela era a situação daquele povo para quem Ageu vem então ministrar, vem trazer uma palavra de Deus para que eles pudessem se levantar e começar de maneira correta. E o que nós vemos de coincidência com o nosso tempo é que aquelas pessoas alegavam que eles estavam envolvidos com outras coisas, que eles não tinham tempo para fazer a obra do Senhor, que eles não tinham tempo para levantarem o templo, eles não tinham condições. Então são muitas as objeções, mas uma delas é que eles não tinham tempo. Parece até o pessoal, né, a nossa geração falando, uma geração que sempre diz que não tem tempo, principalmente quando é para fazer alguma coisa para Deus, quando é para frequentar os cultos na igreja, quando é para fazer uma leitura bíblica, quando é para parar, por exemplo, na frente de uma ministração como essa e ver o que Deus tem para falar para ele, quando é para fazer um devocional, quando é para tirar um tempo de oração, de jejum, como a nossa igreja fez na última
semana de janeiro, nós jejuamos a semana toda, querido, para que o Senhor, Ele realmente esteja à frente das nossas decisões, da nossa vida nesse ano 2026, mas tudo isso que é relacionado a Deus, a gente não tem tempo, né? As pessoas não têm tempo, então é uma das desculpas, da justificativa que nós mais ouvimos. E essas pessoas também, do tempo de Ageu, elas também não tinham tempo, elas tinham que fazer muitas coisas, tinham que reconstruir sua casa, tinham que reconstruir o seu trabalho, o ambiente escolar, talvez, o ambiente de mercado, de comércio, de tantas coisas, porque o exílio deixou completamente destruída a cidade deles. E aí eles vêm e começam então a fazer todas essas coisas, investir o seu tempo, investir a sua vida em tudo isso. Só que eles esquecem, querido, que quando nós estamos nos esforçando, pode ser para fazer algo legítimo, algo que realmente é bom, algo que vai ser bênção para a nossa família, para as nossas vidas. Mas se nós esquecemos de envolver Deus naquilo que nós estamos fazendo, você vai trabalhar demais, você vai se esforçar demais e colher de menos, querido, e colher muito pouco. Vai se esforçar demais, vai trabalhar demais, vai ter algum sucesso talvez naquilo que você está fazendo, mas vai ver outras áreas da sua vida ficando para trás e sendo destruídas, da qual você só vai perceber ali na frente. Então era o que estava acontecendo com aquele povo. E aí vem o profeta Ageu para abrir os seus olhos, e eu espero que essa ministração faça parte desse compêndio que Deus está fazendo nessa terra, para também abrir os nossos olhos, que nós precisamos em tudo que a gente for fazer, a gente precisa conectar Deus com a nossa história, com os nossos esforços, para que os nossos esforços não sejam frustrados. Quantas pessoas com seus esforços frustrados, cansados, e olham para trás e tem um resultado pífio, um resultado pequeno. Nós temos, querido, essa coisa dentro da nossa sociedade, né? Que eu ouvi uma mulher falando uma vez, uma profissional falando uma vez, que é até chato falar que essa semana eu não trabalhei, esse dia eu não trabalhei, hoje eu tirei para descansar, porque a nossa geração é uma geração que está sempre fazendo muito, não é? Só que esse fazer muito, querido, não significa produzir muito, não significa resultados positivos. Parece que todo mundo tem que estar toda hora cheio de coisa para fazer, fazendo um monte de coisa, e a vida não é assim. Na verdade, a vida com Deus, nós fazemos o que é realmente necessário e Ele abre as portas que nós não podemos abrir. Então nós trabalhamos em relacionamento junto com Ele. Então a gente não trabalha demais, a gente não se esforça demais, de maneira a encontrar apenas a canseira no final dos nossos projetos e ver um resultado muito pequeno. Mas as pessoas hoje em dia é assim, mas não são só essas pessoas. As pessoas do tempo de Ageu, do pós-exílio babilônico, também eram assim. Aí vem Ageu, queridos, para abrir o olho delas. Olha o que ele fala aqui em Ageu, no capítulo 1, e o versículo de número 9, ele fala assim: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Você entendeu o que o Senhor estava falando aqui através do profeta Ageu, queridos? Ele estava falando para aquele povo que vocês estão trabalhando muito, vocês estão se esforçando muito, mas vocês estão colhendo pouco. É pouco que vocês estão colhendo. Queridos, o trabalho pelo trabalho não significa que a gente vai ter resultados positivos. O esforço pelo esforço não significa que nós teremos resultados positivos. Qualquer pessoa sabe, qualquer líder dentro de uma empresa sabe que todo o esforço, que toda a energia precisa ser bem dirigida, precisa ser bem planejada para que aquele esforço traga o máximo de resultado possível para o empreendimento, para a sua empresa, para o produto, o serviço que ele está prestando. Agora, quando eu não tenho Deus, querido, na minha vida, por mais que eu seja uma pessoa capaz de desenvolver os meus planejamentos, que eu vá abrindo portas, que eu vá realmente trabalhando, que eu vá me esforçando, isso para qualquer área das nossas vidas, né? Eu estou trazendo aqui um contexto mais material, mais relacionado ao trabalho mesmo.
mas só que serve para nosso crescimento intelectual, nosso crescimento interior, para o nosso crescimento dentro do relacionamento. Então eu faço muito e colho pouco. Essa visão de fazer muito e colher pouco, queridos, as pessoas, elas não conseguem considerar isso hoje em dia. Então a pessoa vai fazendo, vai colhendo pouco, mas em vez de ela pensar aonde é que ela precisa melhorar, onde é que ela precisa dar um passo para trás e recomeçar, a pessoa, ela traz ainda mais esforço para a sua vida. Ela vai fazer ainda mais, e aí as colheitas não vêm, a pessoa se frustra, fica decepcionado. E é muito interessante que uma das coisas que acontece quando a gente se frustra com os nossos esforços, né? A gente não colhe o resultado que nós gostaríamos daquele esforço que eu fiz. Uma das coisas que nós fazemos é colocar a culpa em Deus, mas talvez ali no princípio, quando nós fomos alinhar, desenvolver os nossos esforços, Deus nem sequer estava presente, né? Ele nem sequer fazia parte, nós nem o convidamos, melhor dizendo. Ele está presente em tudo, mas precisa ser convidado. Nós nem o convidamos para fazer parte desse esforço, desse empreendimento. A gente não tomou cuidado de dia a dia trazer ele, perguntar, tomar decisão junto com ele, baseado em sua palavra. Relacionamento, afinal de contas, é assim. A gente não fala uma vez com o nosso cônjuge e depois a gente segue a vida sem trocar uma conversa com ela. Não, todos os dias, a cada passo do nosso caminho, a gente está sempre falando, sempre conversando sobre os nossos propósitos com a pessoa que está ao nosso lado, o nosso cônjuge, a nossa família, quanto mais com Deus, que vive dentro de nós. E aquilo que estava acontecendo com aquele povo era justamente isso. Eles estavam preocupados demais, trabalhando demais e se esforçando demais. Tinham que reconstruir a sua sociedade, tinham que reconstruir as suas casas, tinham que reconstruir a sua comunidade, a sua cidade. E isso é legítimo, queridos. Veja só que eles não estavam cometendo nenhum tipo de pecado. Isso é legítimo, a gente querer reconstruir, a gente querer conquistar, a gente querer se desenvolver, mas a que preço? Então essas pessoas estavam trabalhando muito e colhendo pouco. Queridos, é só quando Deus está à nossa frente, é só quando Ele está envolvido naquilo que nós fazemos, na nossa vida, é que os resultados aparecem. As pessoas não conseguem entender que nós vivemos nesse mundo. Quando você entregou a sua vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor, queridos, você está vivendo no tempo da graça. A graça é aquela que abre através de Jesus Cristo. Nosso Senhor chegou até nós e hoje, através do Espírito Santo, é aquela que abre as portas que nós precisamos. É aquela que conecta o nosso esforço, as oportunidades para que a gente possa, queridos, conseguir o resultado que nós precisamos e muito além daquilo que nós precisamos. O Senhor mesmo fala, né, em Jeremias, por exemplo, que a gente não tem ideia dos seus pensamentos ao nosso respeito. Ele quer nos dar pensamento de prosperidade, ele tem pensamento de prosperidade para nós, de paz, de coisas maiores. E a Bíblia está recheada dessas promessas, de coisas maiores do que nós pensamos ou imaginamos. Mas para isso o Senhor precisa fazer parte do começo, do meio, do fim, ou seja, de todo o processo da construção de algum objetivo meu, queridos. E Ageu, ele traz isso. E eu espero que com essa ministração o Senhor possa trazer ao seu coração, que justamente essa necessidade. Nós ainda estamos no começo de 2026, é o segundo mês de 2026, querido. Então aquilo que você está planejando, tire um tempo para você refletir se Deus, ele está completamente envolvido naquilo que você está vivendo, se a sua vida, em vez de trazer Deus, não está colocando ele para fora, com alguma coisa que você tem permitido do mundo que entre dentro da sua casa, que entre na sua vida, algumas coisas que estão chamando a sua atenção demais e fazendo você esquecer desse momento especial de relacionamento com Deus, através da oração, através da igreja, por exemplo. Você tem frequentado os cultos, você tem feito o seu devocional, você tem sido realmente disciplinado em estar na presença do Senhor, em trazer Ele. Você tem conversado com o Senhor sobre as decisões que você precisa fazer, que você precisa tomar, sobre aquilo que você quer construir, quer reconstruir, aquilo que você quer, está se esforçando para conseguir. Nós precisamos trazer Deus de maneira pessoal a cada uma das nossas decisões, fazendo a nossa parte, deixando Ele fazer a sua parte. Era o que o Senhor queria. Ele queria estar no meio do seu povo, Ele queria estar junto com o seu povo, em conexão com o seu povo, e o seu povo havia se esquecido dele.
Queridos, Deus, Ele quer estar conosco, não é culpa dele se a nossa vida não está dando certo, o resultado não está vindo. Talvez no meio do processo a gente se esqueceu dele, se esqueceu de que é melhor estar com ele, é melhor estar com ele até mesmo do que colher o resultado que nós esperamos, porque se o resultado não vir com ele, ele te dá suporte. Agora, sem ele, é frustração mesmo, é esforço frustrado, é perspectiva quebrada, é expectativa frustrada. Você precisa, querido, nós precisamos rever o nosso caminho. Se Deus não estiver dentro do processo conosco, nós não teremos as bênçãos que nós estamos esperando, que nós temos a expectativa de receber, de conquistar. Então não é na sua força, é na força do Espírito Santo que está ao seu lado e quer abrir portas maravilhosas e abençoadas para você. Só não esqueça de Deus como aquele povo fez. Se você não esquecer de Deus, Ele com a sua graça vai abençoar você, queridos. Deus abençoe a sua vida e a sua família.